Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. E para mais um devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 19 do mês 5 de 2026. Hoje é uma terça-feira. Nós vamos ler hoje Gênesis capítulo 34. Esse é um capítulo bem delicado que ele precisa de um estudo bem profundo. Seria bom você ler em casa detalhadamente para que Deus venha falar ao seu coração, amém? Eu vou ler apenas alguns versículos e vou anotando na maneira que for ler. Vou ler o versículo 5 que diz assim: Quando Jacó viu que contaminara Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com o gado e calou-se Jacó até que viesse. Esse é o versículo 5. Vamos ler o versículo 10 também. E habitareis conosco a terra, estará diante de vós, e habitai e negociai nele, tomai a possessão nela. Vamos ler o versículo 31 que diz assim: E eles disseram: Devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Versículo 31. Vamos começar com uma oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, agradecendo pela presença dele, pedindo a ele que nos dê direção e revelação da palavra. Amém? Nós dependemos de Deus 100%. Nós oramos e Deus ele age com a resposta de acordo com a nossa necessidade. Amém? Essa história aqui, meus irmãos, é uma história muito triste. Essa seria bom você ler o capítulo todo, que fala sobre a história de Diná. Acho que não vai fixar. É uma história de um estupro, né? Porque ela foi violentada sexualmente por um líder da cidade, né? O filho de Amor. O nome dele era Siquém. E o interessante aqui nessa história é que o pai de Amor, que o pai de Siquém, né? Que é Amor, deixa eu anotar aqui, Siquém. Ele é o filho e Amor é o pai. E aqui, Diná é a filha. E Jacó, que é Israel, né, o mesmo, é o pai. E tem os irmãos de Dina, né, que é Simeão e Levi. Quando Siquém ele se apaixonou por Diná, né? E que ele após abusar dela sexualmente, após ele se apaixonar por ela, ele falou com o pai dele para tomar Diná por esposa. Que ele que se apaixonou por ela e queria ela como esposa. Só que ele já tinha errado em ter violentado ela, isso já foi um erro, né? E o pai de Siquém não repreendeu ele. Olha o quanto é importante você ensinar seus filhos, repreende os seus filhos, não deixe seus filhos fazer o que eles quiserem, porque Deus vai te cobrar, e Deus vai tratar com você se você não repreender o seu filho. Porque o pai e a mãe têm autoridade. Então a primeira lição de hoje é repreenda. Pais que não repreendem os seus filhos hoje vai sofrer consequências muito graves amanhã. E olha a história. Deus ele não concorda com a injustiça, né, meus irmãos? Que o que ele fez no estupro é uma injustiça. E Deus ele trata cada um segundo as suas obras. Então cuidado com as suas obras, cuidado com o que você faz. Faça o bem, amém? A primeira lição de hoje é faça o bem. Deus vai tratar com pessoas que fazem o mal. E ele se apaixonou e foi pedir ao pai dele que pedisse a Diná como esposa. Olha que coisa diabólica, a poder do sangue de Jesus.
E Jacó ficou esperando, e o pai, né, disse, quem concordou com a história, que é Amor, e foi conversar com Jacó. Amor, né, que é o pai, disse que não repreendeu seu filho, não aconselhou seu filho, concordou com o erro, né? Passou a mão na cabeça, né? Ditado brasileiro, passou a mão na cabeça do erro dos filhos. E quem passa a mão na cabeça do erro dos filhos sofre consequência, porque Deus, mesmo, Deus, ele é justiça. Deus, ele não brinca na guerra, Deus, ele não brinca de ser Deus. Deus, ele não está sentado no trono de enfeite. Quando Deus, ele age com justiça. Deus não é indiferente. E Diná, ela sofreu, só que Jacó, em vez de falar com Amor e repreender Amor, seu filho Jacó ficou calado, ficou esperando os filhos dele chegar no campo para resolver. Jacó também não se posicionou aqui nessa parte. E é algo que Deus falou muito ao meu coração, né? Que a gente tem que se posicionar. Se posicione diante dos erros, principalmente em termos espirituais. Porque aqui está na posição. Porque o diabo é assim. E o que é estar na posição? É estar em oração, é você estar fazendo bem, você estar fazendo certo. E o diabo, ele trabalha muito assim, amém? Ele trabalha com pessoas distraídas, ele trabalha com pessoas distraídas, pessoas desatentas e pessoas sem visão espiritual e pessoas que não procuram fazer o bem. Assim como está escrito aqui, ó, pessoas que não têm visão, elas caem. Aqui está em Atos capítulo 20, versículo 9. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, onde ele estava assentado na janela. Janela não é lugar de sentar, janela é lugar para você abrir para passar água. Posicionar no lugar errado. Olha o que aconteceu quando você está no lugar errado. Caiu do terceiro andar. Olha, ele estava na janela do terceiro andar. Olha que fala de visão espiritual. Tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, levantando morto, ou seja, ele estava no lugar que estava sendo pregada a palavra de Deus, ele não estava atento ao que estava acontecendo ali, foi para a janela, no lugar errado, ele estava no lugar certo, com as pessoas certas e na hora certa, porém ele estava errado. E tem coisas que acontecem que a culpa é sua, amém? E o que foi que aconteceu? Ele caiu do terceiro andar, para meus irmãos. Como é que a pessoa está no terceiro andar e sabendo que pode cair, ficar na janela, e ainda é tomado um sono profundo e ainda cai lá de cima? Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida, que nós não venhamos estar fora da posição, né? Nós estejamos na posição correta para a glória de Deus. E esse versículo 10 que eu li aqui, que o pai disse quem amou, que ia fazer um acordo com Jacó e falou assim: ó, habite aqui na terra, já que vocês têm muitos bens, nós podemos fazer um acordo e sermos da mesma família. Ou seja, o pai dele não estava nem aí que o filho dele violentou a menina, o maldoso que foi usada pelo inimigo, ele estava nem aí, não repreendeu o filho dele. Jacó se calou. Aí, que quando você se cala, você tem que tomar muito cuidado com isso, quando você se cala com justiça. Deus é um Deus de justiça. E Simeão e Levi, os filhos de Jacó, que eu creio que eles não agiram certo, né? Mas eu creio que foi uma maneira que Deus usou para tratar com justiça. E o que foi que aconteceu? Os filhos de Jacó se posicionaram, porque quando você não se posiciona, você passa vergonha. E Deus usa outras pessoas para se posicionar com você. Então que eu e você tenhamos visão espiritual, que nós sejamos cegos, né? E os filhos de Jacó, eles decidiram entrar em um acordo entre eles, e fizeram assim: ó, eu só deixo você casar com a minha irmã se você se circuncidar, né? Que naquela época era circuncidar o prepúcio, né? A parte masculina, você tirar um pedaço da pele. E eles aproveitaram isso e mataram todos, eles circuncidaram. 3 dias depois, no terceiro dia, eles foram lá e mataram todos os homens daquela cidade. Mataram todos, foi uma vingança, né? Vingança. Claro que foi uma vingança humana, mas eu acredito que Deus permite, porque tem coisas que Deus permite mesmo, meus irmãos. Tem coisas que é permissão de Deus. Não queira entender Deus. Deixe Deus trabalhar. E no versículo 26 fala
não foi o certo eles terem na verdade nada estava certo aí, né? Cada um agiu de um erro diferente. Só que a pior parte foi esse rapaz ter violentado a Diná, o pai de Siquém, filho de Amor, não ter se posicionado, e Jacó foi repreender os filhos dele, né? Tem que deixar a vingança com Deus. Só que Jacó foi errado, porque Jacó não se posicionou. E ele disse assim: ninguém vai tratar nossa irmã como se ela fosse uma prostituta e ia escapar impune, os irmãos de Diná, né? Ou seja, eles entenderam que aquilo foi abominável, que não foi algo certo. Claro que isso não justifica o erro deles, né? Todos ali estavam errados. Mas teve uns que estavam mais errados, né? Que Siquém e Amor. E Jacó também estava errado. Nós não devemos compactuar com o erro de ninguém, né? Não devemos apoiar erros de ninguém. Que você venha consertar o que esteja errado na sua vida e que você não venha se aliançar, fazer aliança com pessoas erradas, né? Porque o pai Siquém e o filho dele, Siquém é filho de Jacó, ele ia fazer uma aliança com Jacó para casar com a Diná, depois de ter errado com ela. Então você tem que tomar cuidado com as pessoas que você faz aliança, amém? Porque nem sempre nós conhecemos as pessoas por inteiro, mas Deus ele conhece. Deus sabe como as pessoas estão na sua frente e por trás de você, então tome cuidado, amém? Deus venha dar discernimento a você e venha selecionar amizades, selecionar pessoas, porque tem pessoas que na nossa frente é uma coisa e por trás é outra, né? Que Deus venha tirar as capas, tirar as máscaras, porque Deus quer que você esteja com pessoas claras, com pessoas transparentes, com pessoas verdadeiras. Deus é o Deus de verdade, né? Claro que nós somos falhos, mas as pessoas verdadeiras, quando elas erram, elas querem se consertar. Quando elas erram, elas falam igual Davi, né? Eu pequei, eu preciso me consertar, amém? Então, nós não somos perfeitos, amém? Mas nós procuramos servir a Deus com diligência, né? Com cuidado. Deus ele merece o melhor. O melhor, Deus merece. Nosso Deus merece o nosso melhor em todas as áreas, para a glória do nome dele. Como vocês viram aqui, que mesmo de uma maneira errada, esse meio Levi ele tentou resolver a situação, e que eu e você venhamos resolver o que está errado. Que Deus venha nos dar sabedoria. A palavra de Deus hoje para nós é que a gente não concorde com pessoas erradas, não esteja ao lado de pessoas erradas. Mesmo que você fique sozinho, ande sozinho mesmo. É melhor você andar sozinho com Jesus do que você andar acompanhado sem Jesus. Porque, já pensou, meu irmão, se esse casamento tivesse acontecido, a menininha ia ficar desonrada, a família ia ser envergonhada. E o nome de Deus ia ser envergonhado também. Porque quando você compactua com ele, o nome de Deus também é envergonhado, amém? Eu coloco aí, fique só, mas fique com Jesus. Só que eu falo rodeado de pessoas, né? Tem pessoas que gostam de estar rodeadas de pessoas. É melhor você estar sozinho com Jesus do que você estar rodeado de pessoas sem Jesus. Amém? Jesus é melhor. Jesus é a melhor escolha. Então que Deus venha nos dar sabedoria, que venhamos estar com poucas pessoas, mas cheias de Deus, do que com muitas pessoas vazias de Jesus. Deus te abençoe. Essa foi a palavra de hoje, bem dura, né? Mas necessária, porque Deus ele entra com correção, amém? Que nós venhamos receber a correção de Deus e fazer o bem, amém? Não compactue com o erro e deixe o inimigo ser envergonhado, para a glória do nome do Senhor, e o bem sempre vence, porque Deus é o bem. Em nome de Jesus, fico com essa palavra.